Preso por quê? Ele confessou que ele matou aquele safado do Ralph. Para você que curte a novela O Rei do Gado, eu vou deixar aqui o resumão da semana para você não perder tempo e também não perder nada da sua história preferida. Fique conosco e se gosta do nosso trabalho, já deixa o like e não esqueça de dizer de qual cidade do Brasil você está nos assistindo, nos acompanhando. Eu tô querendo dizer que eu ouvi você e o Geraldino enterrar aquele safado Nazaré. No final do capítulo anterior, deixamos o delegado irritado com a demora de Marcos em se apresentar para responder algumas perguntas. E enquanto o delegado está se descabelando, tentando solucionar os mistérios que envolvem a morte do Ralph, Bruno diz a Marcos que o delegado está ligando todos os dias perguntando por ele. O rapaz tenta desconversar falando dos bois, mas Bruno vai logo dizendo que Geraldino abriu o bico. Bruno diz também que sobrevoando aquela praia, viu que ele e o Geraldino enterraram o gigolô. Marcos confessa e Bruno diz que vai assumir a culpa. O pior é que a Léa também sabe de tudo, porque ela estava sobrevoando a praia junto com Bruno no dia que os dois enterraram o vagabundo. Os capangas de Orestes se apresentam na delegacia e dizem que não mataram o gigolô. Eles só deram um corretivo nele, a mando do doutor. O delegado fica encafifado e deixa os dois detidos para averiguar bem a situação. Tavinho chega na fazenda do Jeremias e quando Judite pergunta pela Rafaela e como eles estão vivendo, o rapaz diz que eles estão cada um na sua. E quanto mais a barriga dela cresce, mais o ódio dele aumenta. Tavinho diz também que a usurpadora está muito preocupada com a viagem de Jeremias para a Itália. Judite conta que Jeremias ligou e que ela sentiu uma ponta de satisfação na voz dele. Essa Judite tem sempre um temperinho nas fofocas que ela faz. Enquanto tudo isso acontece, Luana transcorre suas jornadas nos campos de cana, suando para ganhar o pão de cada dia. Bruno e Marcos chegam na casa de Léia. Marcos está convencido em assumir sua culpa, mas Bruno e Léia tentam fazer com que ele mude de ideia, dizendo que se ele assumir a culpa, eles serão tidos como cúmplices. Lurdinha e Júlia conversam sobre o Bentão. Lurdinha diz que na noite anterior quase aconteceu, mas na hora H ela pulou fora, porque sentiu medo. Quando Júlia disse que isso era tudo o que ela sempre quis e riu porque ela disse que tinha pulado fora, Lurdinha diz: "Você já viu o tamanho daquele baita?" Conversando com Aparício, Zé Bentão diz que não dá conta da Lurdinha, que vive atazanando a vida dele. Pirilampo diz que isso é paixão e Bentão diz que não quer mais saber de paixão na vida dele, mas que quase caiu na tentação e só não caiu porque a moça pulou fora na hora H. Bentão diz para Aparício que quer demitir Lurdinha. Judite e Tavinho conversam e ele diz que está desconfiado de Rafaela. Os dois se perguntam o que Jeremias está fazendo na Itália. E Tavinho repete que a Rafaela está com medo do que o tio possa descobrir por lá. E ela que não fique com medo, não. Marcos e Geraldino se encontram e falam sobre Ralph. Marco diz a Geraldino que precisa saber tudo o que ele disse para o delegado, que é para ele poder contar a mesma história. E Geraldino diz que colocou toda a culpa no tal de Orestes. É bom que esse nem vai ter que se defender,
pois já passou dessa vida para melhor. Bruno e Leia acompanham Marcos no depoimento. O rapaz repete a história já contada por Geraldino. Ele não é nem besta. Mas aqui a coisa está ficando apertada. Otávio, todo trabalhado no chifre e na dor de cotovelo, conversa com o delegado e diz que ele está fazendo o papel de barata tonta. Otávio diz ainda que ele deveria prender o Marcos e a Rafaela na mesma cela, porque eles se merecem. E aqui fala mais uma vez muito alta a dor de cotovelo do Tavinho. Marcos confessa que enterrou Ralph e é preso. Geraldino também é preso e os dois ficam na mesma cela. Te prepara, Marcos, que Geraldino está aborrecido. Bruno e Leia choram a prisão do filho. Os dois ficam aqui tentando se consolar porque o rapaz está preso. E aqui termina o capítulo de hoje. Marcos está preso! Preso? Ele matou um cara! Liliana! Liliana! Pelo amor de Deus, Liliana! Liliana! No capítulo anterior, deixamos Bruno e Leia arrasados por causa da prisão de Marcos. Eles já sabiam que mais dia, menos dia, o rapaz ia acabar fazendo uma besteira. Mas mesmo assim dói. Já na cadeia, os dois rapazes se lamentam da má sorte. Geraldino diz que devia ter se mandado e Marcos diz que não ia adiantar nada, porque o delegado ia acabar indo atrás dele. Os dois assumem que fizeram besteira, mas confiam que Bruno vai encontrar um bom advogado. Por telefone, Bruno diz a Lia que Marcos está preso. E quando a moça se desespera, querendo saber o que aconteceu, Bruno diz que Marcos confessou ter enterrado Ralph vivo, lá na praia. Júlia fica preocupada e Aparício tenta acalmar a prenda dele. O senador Caxias fala sobre as leis aprovadas com Chiquita. Ela conta que perdeu seu emprego e pergunta pela família dele. A moça acaba confessando que não conseguiu ficar longe dele. Liliana reclama com a mãe que o senador se mandou para Brasília e ela parece que nem se deu conta. Rosa diz que não tem mais nenhum compromisso com ele. E Liliana acrescenta que ela não precisava ser tão fria com ele. Rosa se despede da filha para ir dormir, pois ela precisa acordar cedo para uma entrevista de trabalho. Vai procurar emprego, tomara que dê certo. Chiquita pergunta se o senador se separou mesmo. Ele diz que se separou sim e que nunca viu a ex-mulher tão tranquila. A moça tenta seduzir o senador, mas não consegue. Não consegue de jeito nenhum porque ele não cai na tentação. Donana se preocupa com Bruno e pergunta a Zé do Araguaia se ele sabe de alguma coisa. Zé diz que não tem nenhuma informação, mas alguma coisa deve estar acontecendo com o patrão. Donana também está preocupada com Luana e não para de pensar nela. Donana espera que Luana apareça na fazenda do Araguaia e decida ter o filho dela lá. Muitas coisas estão acontecendo, mas Luana continua trabalhando no corte de cana. Essa menina é decidida. Lia telefona para a mãe, agoniada por causa do irmão que está preso, e Leia manda a filha se acalmar. Até parece que é fácil ficar calma numa situação dessas. Já Bruno vai para a delegacia de Guarujá e fala para o delegado que foi um erro do filho enterrar o safado do Ralph. O delegado permite que Bruno fale com Marcos.
Liliana chega toda inocente na mansão e Lia conta para ela que Marcos está preso. E a pobrezinha fica super abalada e acaba, desmaiando. Desmaiando ali mesmo para o desespero da Lia. E foi uma queda feia, viu, gente? Como vocês viram no videozinho inicial. Bruno pergunta ao delegado quanto tempo ele pretende deixar Marcos preso. E o delegado diz que está considerando o fato de o rapaz ter aparecido de livre e espontânea vontade e de não ter antecedentes criminais. Ele acredita que será possível esperar pelo julgamento em liberdade. Bom sinal para o Marcos. Enquanto Bruno está tentando ajudar o Marcos a sair da cadeia, Liliana ainda está passando mal depois do susto que tomou, mas todos tentam acalmá-la, dizendo para ela pensar no bebê que está esperando. Eita, famíliazinha complicada nesse período de prisão do Marcos. Marcos e Geraldino conseguem a liberdade. Marcos chega na casa da Aléia e pede um rango, porque saiu da cela antes de servirem o jantar. Esse rapazinho é bem debochado mesmo. Tá nem preocupado, como se nada tivesse acontecido. O importante agora é jantar. Judite implica com Tavinho porque ele sentou na cadeira do Jeremias e ele diz que está pensando na solidão que deve ter sido a vida do tio. Tavinho diz ainda que espera que Jeremias volte da Itália sabendo da verdadeira história da Rafaela. Ele diz ainda que a usurpadora é fria, calculista e incapaz de amar alguém. Tavinho está com medo de ser o próximo na mira da usurpadora. Está com medo dela dar fim no Jeremias e depois dar fim nele também. Tudo para ficar com a herança sozinha. Bruno viaja para o Araguaia e explica para Zé e Donana que Marcos vai responder o processo em liberdade, mas corre o risco de ser condenado. E aqui termina o capítulo de hoje. O suspense, o aperreio da Donana e do Zé do Araguaia em relação a Marcos. O senhor me liberte aqui dos meus afazeres, que eu juro que eu trago a Luana de volta. Você está libertado. Eu libero você, Zé. No final do capítulo anterior, deixamos Bruno na fazenda do Araguaia, onde ele explicava para Zé e Donana que Marco vai responder o processo em liberdade, sempre com o risco de ser condenado. Donana pergunta a Bruno se ele tem notícias da Luana e ele responde: parece que ela me abandonou de vez. Lia chega para Marcos e, vendo o irmão todo sussa, pergunta se ele já parou para pensar que ele pode ser condenado e ser preso. O rapaz se aborrece e diz para ela parar de atazanar a vida dele, porque a única coisa que ele quer é estar em liberdade quando o filho dele nascer. Lia se emociona e chora com as palavras do irmão. Marcos conta para Liliana que matou Ralph. Ele diz que matou e não se arrepende de ter feito isso. Liliana pergunta como é que ele fala isso com essa tranquilidade toda. Ele responde que o sujeito era um crápula e ele tinha contas para acertar com o tal. Liliana diz que quer estar com ele pro que der e vier. Bruno sente falta da Luana e conversa com Zé do Araguaia, dizendo que está preocupado com o que pode estar acontecendo com ela. Bruno diz que tinha esperança de que ela pudesse aparecer na fazenda, mas Zé diz que é muito difícil ela aparecer, pois ela pode se perder pelo caminho. E finalmente podemos ver Jeremias caminhando pelas ruas de Roma. Vemos o Coliseu e seus arredores. Tomara que essa viagem traga bons frutos. Jeremias liga para Tavinho e pergunta por Luana. Judite, toda feliz, manda um abraço para o Carcamano. Tavinho diz a Judite
que Jeremias não encontrou nenhuma pista da Rafaela na Itália. E isso é só o começo, porque nos próximos capítulos vamos trazer novidades e Jeremias vai voltar com novidades que deixarão todos espantados. Marita pressiona Leia e diz para ela ajudar a mãe de Ralph. Vendo a tristeza de Bruno, Zé do Araguaia resolve procurar Luana. Dona Ana incentiva o marido a ir procurar Luana e diz que ela deve estar trabalhando na colheita de cana, que é algo que ela sabe fazer muito bem. O curumim, querendo ajudar, diz a Bruno que passarinho volta para o ninho. Bruno fica sem entender a frase do moleque e Dona Ana explica que Luana deve ter voltado para de onde ela veio. Liliana, por telefone, conta para Caxias que Marcos matou Ralph e o senador fica sem chão, como já se era de imaginar. Marcos fala para a irmã que não matou ninguém, que só enterrou o desgraçado na areia e quem matou foi o mar. E todos começam a zoar dizendo que então tá bom, porque ninguém pode botar o mar na cadeia. Vê se pode. Ai, ai. Todo esse fuzuê acontecendo e Luana continua tocando a vida pra frente. O fuzuê é da questão da prisão do Marcos, a possibilidade de ser condenado. E Luana continua na colheita de cana. Mesmo com o barrigão, ela parece incansável. O delegado de Minas conversa com o delegado do Guarujá sobre os possíveis crimes de Marcos. Já Marcos conta para Bruno que o delegado de Guaxupé quer indiciá-los pelos crimes em Minas. Marcos diz ao pai que a Luana é a única pessoa que pode desmentir essa história e tirar e livrar a barra deles. Bruno conversa com Zé do Araguaia, que chegou em Ribeirão com ele, e diz que é bom seguir a pista que a Dona Ana deu. É bom procurar onde tem colheita de cana. Lurdinha visita Saracura e leva o café da manhã para ele. Ela conta as novidades e aproveita para ficar um tempinho com o chameguinho dela. Liliana conta para Rosa sobre o crime de Marcos e a mãe tenta acalmar a filha, até que enfim ela ficou do lado da menina pelo menos uma vez na vida. E o capítulo termina com Marcos abatido, pedindo para Bruno cuidar da Liliana e do filho dele caso alguma coisa venha a acontecer com ele. Se não foi o Bruno Mezenga quem deu o tiro no tio, quem foi? No final do capítulo anterior, deixamos Marcos abatido, pedindo para Bruno cuidar da Liliana e do filho dele, caso alguma coisa aconteça com ele. Marcos demonstra aqui suas primeiras preocupações de pai. Conversando com Aparício, Lia diz que quer ficar na casa do pai até a situação melhorar por lá. Já Aparício diz que ela não tem nada para fazer se ficar e diz ainda que eles vão seguir viagem. E ela que não se queixe se ele arrumar outras prendas na viagem. Lia, muito aborrecida, fala que se ele arrumar outra prenda, não precisa nem voltar. E a moça sai pisando nos cascos, deixando o vagalume comendo poeira. Lia volta para casa abalada e Bruno pergunta por que ela não está viajando com o marido. E a moça diz que eles brigaram. Bruno não gostou nada disso. Na estrada, Aparício se lamenta com Bentão,
dizendo que estava cansado de ficar preso na mansão e diz que a prenda deveria estar ali viajando com ele. Gente, imagina, estava cansado de ficar preso numa mansão daquelas, só novela mesmo. Bruno diz para a filha que ela escolheu casar com Aparício sem nem pedir ou avisar, e agora ela deve seguir sua vida com ele. O lugar dela é junto do marido dela. E Bruno aqui dá uns bons conselhos para a filha. Passando para a casa de Jeremias, Otávio gerencia os negócios do tio. Judite e Tavinho conversam muito e trocam informações. Os dois acabam chegando à conclusão de que Rafael está mentindo ao dizer que deu a Marcos a arma que matou o Dr. Fausto. E tem mais. Os dois acham que se essa história toda foi inventada, se não foi o Bruno a atirar no Jeremias, só pode ter sido a Rafaela. Agora os dois ficaram com medo. Marcos sofre com a situação em que se encontra e, conversando com Lia, ele diz que o pai pode provar que não estava na fazenda do Jeremias no dia do tiro. Já a situação dele é complicada, porque a tal da Rafaela se incriminou, dizendo que deu a arma para ele, e isso pesa muito no contexto da acusação. Lélia liga para Bruno e pergunta por Marcos. Pede notícias do filho e Bruno atualiza a ex-esposa a respeito de tudo o que está acontecendo com o rapaz. Tavinho diz a Judite que o maior erro da Luana foi ter ido embora daquela casa. Judite diz que a moça pode ser chucra, mas burra ela não é. E com certeza decidiu ter o filho longe desse ódio todo. Zé do Araguaia avisa Bruno que ainda não encontrou Luana. Ele diz que está passando de canavial em canavial e até agora nada. Tudo isso para o desespero do Bruno. Enquanto isso, Luana continua levando sua vida dando duro, dia após dia, sem nunca desanimar. Ela, que é uma guerreira, quer que o filho nasça em um contexto diferente, fora daquele ódio entre as duas famílias. E ela que está certa, né, gente? Rafaela, a golpista de carteirinha, liga para Judite e pede notícias do Jeremias. Judite, muito esperta, diz que não tem notícia nenhuma para dar para ela. Imagina se a Judite vai dar alguma informação para aquela falsa. Bruno acorda Marcos cedo para dar a notícia de que o juiz acolheu a denúncia que o delegado fez e ele vai ter que responder processo pela morte do salafrário. E os dois acabam discutindo. O clima está ficando pesado na casa dos Mezenga. Marcos, de cabeça quente, depois de discutir com o pai, liga para Liliana para saber do filho e contar também as novidades. E a pobrezinha passa mal. Marcos sai às pressas de casa sem dar explicações. E Bruno, juntamente com Lia, acham que ele foi se entregar. E aqui começa o desespero do Bruno para evitar que o filho se entregue. Eita, confusão danada. Enquanto isso, Liliana começa a sentir contrações. E Rosa liga para o Dr. Amorim e já vai levar a moça para a maternidade. E lá vai Marcos dirigindo feito um louco, dizendo que está perdendo tudo nessa vida, mas não pode perder Liliana e o filho. E aqui termina o capítulo de hoje. Agora vamos esperar o nascimento do bebê. Espero vocês no próximo capítulo. Marcos chega correndo na maternidade e sai de um corredor para o outro tentando encontrar Liliana. Nesse meio tempo, a moça está sofrendo as dores do parto. Marcos chega onde está Rosa e diz que quer ficar junto de Lili.
Muito emocionado, ele acompanha o nascimento do filho. E é um momento muito fofo. E no final das contas, finalmente, a família está feliz e comemora o novo membro, que cá entre nós é muito lindinho. Olhem só que fofura. São momentos assim cheios de emoção. Marcos chega perto da Rosa, a sogrinha, todo emocionado, dizendo que agora é pai. Rosa também se emociona e faz um carinho no pai do seu neto. Lia recebe o telefonema de Marcos, onde ele conta a novidade para ela. Agora ele é pai. Lia corre e vai contar ao pai que não precisa mais procurar o irmão, porque ele está na maternidade. E Bruno fica sem palavras ao descobrir que agora é avô. Rosa telefona para Brasília e pede para Dona Quitéria dizer ao senador que a ex-mulher dele ligou e que depois ela vai ligar de novo. Liliana diz à sua mãe que é difícil encontrar o senador. O novo papai vai até o berçário e fica olhando todos os bebês, achando que são todos iguais, e se pergunta se não tem perigo de trocarem um filho dele. Enquanto ele está pensando tudo isso, a enfermeira aparece e ele pergunta qual é o bebê dele. Marcos está muito agoniado. Paizinho de primeira viagem. A enfermeira acaba explicando para o novo papai que, por ser prematuro, o filho dele vai ficar na incubadeira por uns dias antes de ir para o berçário. Bruno manda flores para Liliana e manda um cartão parabenizando-a por ter dado um neto, que é um verdadeiro mezenga. Marcos diz para Liliana guardar o bilhete que pode ser útil no futuro. Rosa, vendo uma certa tristeza nos olhos do rapaz, diz que não vai acontecer nada com ele. Bruno pensa em Luana e se preocupa com o que pode estar acontecendo com o filho que ela está esperando. São momentos de aflição para o rei do gado. Marcos chega e diz que achou legal ele ter mandado as flores e o cartão. Marcos, muito emocionado, abraça o pai. O senador Caxias liga para Liliana e descobre que é avô. Liliana diz ao pai que pariu um senadorzinho da República. E Caxias fica muito emocionado com isso. Com o senadorzinho da República. Ele se encantou com a ideia de ser avô. Bruno e Lia vão visitar o bebê e quando Marcos pergunta se o moleque parece com ele, Bruno diz que a avó dele já dizia que os bebês nascem todos com cara de joelho. Só brincadeirinha, ele diz não, o menino é muito bonitinho, o rapazinho é lindo. Bruno entrega para Liliana uma medalha para o neto e uma medalha de família que serve para proteção. Bruno pergunta a que horas o bebê chega para mamar e se ele pode ficar para ver o neto de perto. O delegado de Minas chega na fazenda do Jeremias e fica sabendo que Tavinho viajou para a fazenda nova, porque a Rafaela sofreu um acidente e perdeu o bebê. O delegado diz para a Judite que foi a farsante que atirou no Jeremias. Ele já investigou todas as pistas e chegou a essa conclusão. O Herê, o filho de Donana, lamenta a morte dos bois no frigorífico e Donana fica aliviada, porque só agora ela entendeu porque o Curumim dizia que patrão do pai mata. Ele estava só se referindo aos bois. Que alívio para Donana. Dá até para dar um passeio com o moleque. Judite, toda trabalhada na justiça, entrega a caixa de balas para o delegado. Depois que ela ficou sabendo que foi a farsante que atirou no Jeremias, ela ficou com sangue nos olhos.
Bruno implica com Lia porque ela não está com o marido. Essa besta está perdendo tempo mesmo. Ele diz que ela casou, quis casar e agora está com ciúme da viola do marido. O senador Caxias se emociona com o neto. Liliane fala para Caxias que dará o seu nome para o filho e ele se emociona muito com tudo isso. Ele abraça essa filha e a um certo ponto ele se lamenta que perdeu muita coisa bonita na vida dele. Tavinho diz para a Judite que vai ficar na nova fazenda até a Rafaela melhorar. Bruno e Caxias comemoram o nascimento do neto. Pelo menos agora os dois têm um motivo para se alegrarem, que a vida deles está indo assim tudo por água abaixo. Estou meio que desestabilizados, mas o bebê trouxe um novo alento para eles. Regino diz para os sem terra que eles não receberam a verba para as sementes. E aqui termina o capítulo de hoje. O governo liberou a verba, mas a verba nunca chegou. Então ganharam terras e as terras deles vão acabar ficando improdutivas também. Espero você no próximo capítulo. Pai, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, pai? Ele confessou que foi ele que enterrou aquele infeliz. Foi isso. Esse foi o resumo da semana. Um resumão. Diga aí, qual foi o capítulo que você preferiu? O da segunda, ou da terça, ou da quarta, ou da quinta ou da sexta? Qual foi aquele que você acha que teve mais emoção? Não esqueça de deixar o seu like e também não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aqui fica o nosso muito obrigado e eu aguardo vocês em muitas e muitas outras emoções.